Lula deve se encontrar com o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, em viagem à cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos para falar sobre as eleições no país vizinho. A analista de política Débora Bergamasco e o diretor de jornalismo da CNN em Brasília, Daniel Rittner, apuraram que Lula pretende falar com Maduro sobre a importância de fixar uma data para as eleições presidenciais na Venezuela neste ano, conforme estabelecido pelo Acordo de Barbados. Nas últimas semanas, uma sucessão de episódios levantou preocupações da comunidade internacional. Maria Corina Machado, que venceu as primárias da oposição, teve sua inabilitação política confirmada pela Suprema Corte da Venezuela. Depois, pelo menos 12 funcionários de um escritório local do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos foram expulsos da Venezuela. Conselheiros de Lula afirmaram ainda que ele não pretende fazer referência pública a esses episódios, a fim de evitar, abre aspas, destruição de pontes, fecha aspas, com Maduro. Esses auxiliares reconhecem, no entanto, que os últimos acontecimentos podem ser mencionados reservadamente por Lula na conversa com o líder venezuelano. Vamos ao debate entre os comentaristas Caio Coppola e José Eduardo Cardoso. Caio, começo contigo. Maduro, na sua avaliação, estaria disposto a ouvir Lula sobre as eleições na Venezuela? Olá, Yuri. Olá, doutor José Eduardo. Saudações à nossa audiência. Bom, o diálogo com um ditador, ele costuma ser muito mais próximo de um monólogo. Né? Via de regra, é isso que acontece. Claro que Lula da Silva é um interlocutor privilegiado, ele é garoto propaganda da ditadura venezuelana ao redor do mundo, chegou ao cúmulo de se referir, né, a esse regime sanguinário, assassino, autocrático, como uma narrativa, né? Enfim, então, obviamente, ele vai contar com a simpatia do seu, aspas, companheiro, fecha aspas, ditador. A questão aqui é que existem uma série de pontos, né, nos últimos meses que desabonam sobremaneira, né, uma eventual predisposição do senhor Nicolás Maduro em realizar as eleições. Vamos pegar um pouco o contexto, né, da Venezuela. Não existe nenhuma eleição desde o ano de 2017 no país que seja reconhecida internacionalmente. Na verdade, os escândalos de fraude, né, são muitos. E eu destacaria aquele no qual o próprio presidente, né, da empresa responsável pelo sistema eletrônico de votação na Venezuela afirmou, né, categoricamente que houve aí o acréscimo de pelo menos 1 milhão de votos a favor da candidatura de interesse do governo. Agora, parece que o objetivo, né, dessa conversa é a fixação de uma data para as eleições, como se isso bastasse, né, para atender o que foi pactuado, ou seja, o que foi acordado, né, em Barbados. Não é isso. É também fundamental que seja respeitado os direitos políticos da oposição. Certo? Não se trata simplesmente de ter um opositor, mas sim aquela oposição que foi escolhida democraticamente, certo? Não é isso que parece que vai acontecer. Naquela ânsia de se achar uma solução intermediária, serão violados, né, os direitos da candidata e todas as suas prerrogativas e também a vontade popular e um outro nome surgirá para concorrer com Nicolás Maduro. Então isso é um verdadeiro absurdo. E, de certa forma, o ditador já está abusando aí da boa vontade daqueles que celebraram um acordo, especialmente dos Estados Unidos, que ainda não impuseram aí sanções ao regime. Então, enfim, eu acho que, além de fixar uma data para as eleições, o foco deveria ser na reabilitação política. Afinal de contas, a gente sabe que os direitos políticos da oposição foram cassados aí por um judiciário de coalizão que simplesmente se manifesta judicialmente de acordo com as preferências do governo. José Eduardo Cardoso, a mesma pergunta. Na sua avaliação, Maduro estaria disposto a ouvir Lula sobre a realização de eleições na Venezuela?
Olá, Yuri. Olá, Caio. Eu quero separar duas questões que me parecem importantes. Eu, pessoalmente, tenho algumas críticas e críticas duras às situações que acontecem na Venezuela sobre o governo de Maduro. No entanto, eu também compreendo a hostilização externa que esse país sofre, seja por razões ideológicas, seja por aqueles que têm olho no seu petróleo. Então, eu acho que, sinceramente, embora tenha críticas, há que se criticar também aqueles que fazem certos tipos de comportamentos em relação à Venezuela por hostilizações que, a meu juízo, não seria o melhor caminho diplomático de resolver os problemas que a Venezuela tem hoje na perspectiva democrática. Feito isso, vamos analisar o papel que um líder de Estado, que um chefe de Estado e de governo deve ter em relação à Venezuela, notadamente com a posição estratégica que o Brasil tem e que Luiz Inácio Lula da Silva tem pessoalmente. Eu não tenho a menor dúvida de que Lula, no seu íntimo, tem discordâncias e deve ter discordâncias em relação a algumas situações da Venezuela. No entanto, ele pode exercer um papel importante de ponte de diálogo com a Venezuela para tentar efetivamente trazer a Venezuela para a superação de situações que efetivamente não são boas numa perspectiva democrática. Da mesma forma, Lula deve ter um papel de diálogo com aqueles, como tem, hostilizam a Venezuela e obrigam uma radicalização de defesa que não é boa. E aí eu tenho o extremismo se chocando e não é bom. Então, portanto, acho que Lula terá um papel muito importante na perspectiva de diálogo com a Venezuela. Primeiro, porque ele é uma pessoa respeitada. Segundo, porque ele não é um líder que faz hostilizações de Estado. Ele não tem essa característica, ele é um homem de diálogo, ele é um homem de negociação. Lula sempre foi notabilizado, desde a época que era sindicalista, como um grande negociador. E, portanto, um bom negociador sabe que fechar pontes na política ou implodir as passarelas do diálogo significa não ter retorno. Isso é uma característica do extremismo. O extremismo não mantém pontes. Ele ofende, ele ataca, ele agride, porque a forma de fazer política é sempre a do inimigo e eu não deixo pontes. O resultado é o acirramento, às vezes o extremista ganha, mas quando ele perde, ele nunca mais se levanta. Lula nunca foi nem será um extremista, ele é um homem de diálogo, é um humanista, é uma pessoa que respeita a autodeterminação dos povos e que, portanto, tem perspectivas democráticas que demonstrou ao longo de toda a sua existência, inclusive quando, podendo disputar uma reeleição para um terceiro mandato, não mudou a Constituição e nem tentou fazer um golpe de Estado, como alguns tentam ou tentaram fazer já depois de terminar o seu mandato ou conspirando com militares para tentar fazê-lo para perpetuar-se no poder. Então, eu confio muito que Lula terá um papel muito importante nesse diálogo com a Venezuela para assegurar eleições, para dar uma perspectiva de recuperação democrática, que, a meu ver, é necessária para a Venezuela. Também tem um papel muito importante em dialogar com aqueles que hostilizam a Venezuela, que radicalizam a situação, repito, com perspectiva e viés ideológico, longe da qualquer perspectiva da autodeterminação que qualquer país deve ter como princípio de direito internacional, mas também com olho no seu petróleo, para ocupar e pegar os lucros do petróleo venezuelano para seus próprios ganhos das suas petroleiras. Confio muito no papel de Lula neste processo. Ele é um líder habilidoso, brilhante, experiente e, por excelência, um negociador que nunca foi nem nunca será um extremista. Nessa mesma toada, faço uma pergunta agora, começando com o José Eduardo Cardoso, o quanto esta situação na Venezuela e uma eventual não realização das eleições, conforme prevê o Acordo de Barbados, pode colocar em xeque o próprio papel do Brasil como liderança regional, ou não? A liderança regional do Brasil independe do que acontecer no processo político da Venezuela neste ano. José Eduardo Cardoso, depois Caio Coppola. Eu acho péssimo, absolutamente péssimo, que não se tenha eleições, que não existam garantias de uma eleição democrática, garantias de ausência de influência externa também na condução dessa eleição e garantias de que as instituições venezuelanas resgatarão um papel democrático importante para que a Venezuela efetivamente siga o bom caminho. Um líder nem sempre consegue bons resultados e não deixa de ser líder quando não consegue bons resultados. O Brasil tem liderança na América do Sul? Tem. Lula tem uma liderança na América do Sul e no mundo? Tem.
sempre conseguirá bons resultados? Não sei. Nem pode conseguir, pode não conseguir. Eu acho que o Brasil e o Lula não perderão o espaço da sua dimensão de líder se efetivamente ele não conseguir construir essa ponte com Maduro para superar certos entraves, como também construir pontes com aqueles que atacam a Venezuela para que parem de fazer o que estão fazendo, deixando a Venezuela se autodeterminar através de eleições livres e democráticas. Óbvio, quem perde com isso? Perde a Venezuela, perde o mundo democrático, perde a América do Sul, o Brasil continuará sendo líder. E a perspectiva de Lula não é apenas de personalismo na ótica de ser o grande líder, mas eu acho que é uma preocupação realmente de afirmar aquilo que é correto numa situação em que um país irmão, um país vizinho, sofre ataques muitas vezes excessivos e descabidos, como também dá respostas descabidas e excessivas em certos momentos. Ou seja, Lula tem um papel importantíssimo na sua liderança. Não deixará de ser líder se não conseguir um bom resultado na Venezuela. Mas eu confio profundamente que esta ponte, que ele não implodiu, por não ser um extremista, poderá dar resultado positivo para a Venezuela, para a América do Sul e para a democracia. Mesma pergunta, Caio Coppola. O eventual não cumprimento do Acordo de Barbados pode colocar em xeque o papel do Brasil como liderança regional ou não? Essa liderança do país independe do que acontecer no cenário político da Venezuela neste ano de 2024. Não, o descumprimento do Acordo de Barbados simplesmente reforçará a imagem real do senhor Nicolás Maduro como o ditador que é. Se Lula da Silva é um extremista ou não, isso é questão para debate. O que não é questão para debate é se Nicolás Maduro é um extremista. O doutor Zé Eduardo afirmou que algumas sanções econômicas impostas contra a Venezuela se deram por motivo de, aspas, ideologia ou por supostos interesses econômicos no petróleo venezuelano. Isso simplesmente não é verdade. O regime venezuelano transformou uma democracia numa cleptocracia ditatorial, uma autocracia, na verdade, o regime chavista, nacionalizou aí propriedade privada, nacional e internacional, violou uma série de direitos humanos e não apenas direitos políticos. A gente sabe que é um país que se notabiliza pela perseguição, pela tortura e pelo assassinato em massa de opositores políticos. Há uma série de denúncias nesse sentido, associações perigosíssimas com o narcotráfico, e não só isso. Causou aí pela corrupção e pela ineficiência do Estado, que já foi muito rico, uma fome que submeteu 2/3 da população a um regime, literalmente, que causou uma perda média de mais de 10 quilos em um ano. Hoje em dia, pessoal, para vocês terem uma ideia, mais de 5 milhões de venezuelanos tiveram que sair da Venezuela aí na condição de migrantes ou de refugiados. Centenas de milhares deles vieram aqui para o Brasil. Então, não se trata simplesmente de uma diferença ideológica, não. É legítimo que o mundo democrático tome algumas providências para prevenir que essa tirania se intensifique ainda mais. Agora, se o Nicolás Maduro vai reverter junto ao seu judiciário de estimação a cassação dos direitos políticos da sua opositora, aí são outros 500. Eu acho que o mais provável é que seja realizada uma eleição de mentirinha, como foram as outras, e que a fixação da data seja cantada como vitória e não terá sido. Se os direitos políticos da oposição não forem restaurados, de nada adiantou essa interlocução. Fazemos uma rápida